Gente amiga, graça e paz. Bem-vindos a esse papo de domingo, que nada mais é do que trazer de uma outra forma essa reflexão que a gente faz ao redor do domingo, da igreja, da palavra de Deus, né? E mesmo que a gente não seja cristão ou tenha outros pensamentos em relação à nossa fé, é interessante a gente se deixar orientar por uma sabedoria que há muito tempo caminha com a humanidade. A Bíblia é um livro bem velho. E dentro desse livro foram colocadas muitas ideias, muitas experiências, muitas observações de pessoas que olharam para a vida com sinceridade e com amor. E suas lições, aprendidas ou não, estão aqui. E a gente pode fazer delas lições que também servem para a gente hoje. Olha só o que Lucas, o evangelista Lucas, no capítulo 17, diz para a gente a respeito de Jesus no encontro com os seus discípulos. Os apóstolos pediram ao Senhor: aumente a nossa fé. E ele respondeu: se a fé que vocês têm fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. É uma imagem um tanto quanto enigmática e que fala de um tema que a gente tem dificuldades às vezes com ele. Alguns filósofos, cientistas, antropólogos falam que a fé não tem a ver só com a religião, não tem a ver só com a nossa convicção e crença, mas a fé é algo inerente ao ser humano. Mesmo quem não tem uma crença religiosa tem uma fé antropológica. Então, nenhum de nós está fora desta ideia tratada aqui no texto. Mas aqui tem uma coisa muito bacana da gente olhar para começar a entender essa fé que a gente tem, mesmo que não seja uma fé religiosa. A primeira coisa que talvez assuste a gente é que os discípulos chegam para Jesus e pedem: Senhor, aumente a nossa fé. E a resposta de Jesus parece ser uma resposta meio braba, assim, meio, sei lá, num tom severo assim. Se a gente imagina desse jeito, a gente vai imaginar Jesus dizendo assim: olha, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, então vocês seriam capazes de arrancar uma figueira brava daqui, com raiz e tudo, e ela se plantaria no mar. Mas não é isso. Não é nada disso que Jesus está fazendo ali. É muito importante a gente ter essa compreensão, porque ela muda também a nossa compreensão. Em primeiro lugar, eu só queria que vocês construíssem na sua cabeça, e se possível no coração, uma imagem. Na ponta do seu dedo, se você pegar esse alfinetinho que a gente tem em casa e colocar a ponta do alfinete no seu dedo, cuidado para não se furar, né? Senão, além de uma imagem, você vai ter uma dor também. Coloca na pontinha do seu dedo, do tamanho da pontinha desse alfinete, um pouquinho maior que essa pontinha do alfinete, mas não tão grande quanto a cabeça do alfinete, é a semente normal de mostarda. Tendo isso em mente, Jesus está dizendo para a gente algo muito importante. Coisas pequenas podem significar muito em nossa vida. Podem ser tudo aquilo que a gente precisa. A vida não é feita de grandes coisas. Grandes coisas existem. Elas chamam a atenção. A pequena semente a gente não vê. A figueira brava ou o pé de mostarda, o arbusto da mostarda, a gente enxerga. Mas Jesus está dizendo que pequenas coisas são importantes também. Elas têm significado. Não é o tamanho da nossa fé. Ele está dizendo que a fé não é quantificável. Ninguém pode dizer que tem muita fé. Ninguém. Porque não se trata de quantidade. Fé não é quantificável. A fé é aquilo que está entre a semente de mostarda e o arbusto da mostardeira. A fé é aquilo que transforma a pequena semente de mostarda naquela imensa árvore chamada mostardeira. Percebe a diferença? Se a gente enxerga desse jeito, então a gente vai ver que Jesus não falou brabo com os seus discípulos, não. Que ele falou de um jeito a provocá-los à reflexão. Para que eles mesmos respondessem de que tamanho, já que eles pensam assim, é a fé que eles têm. De que tamanho é a sua fé? Mas cuidado, lembra? Fé não é quantificável, não dá para medir em metros, nem pesar em quilos.
Essa pergunta ela é muito importante porque ela mostra para a gente o nosso erro quando olhamos para dentro de nós mesmos. Se a fé é um processo que leva à transformação, a gente não tem como medir. A gente só pode esperar que dê certo. Quando a gente semeia algo num canteiro, a gente confia que o tempo, a terra, a chuva vai fazer aquilo que está preparado para ser feito. E isso é muito bacana quando a gente pensa na gente. A fé é a gente confiar que nós estamos sendo transformados, que existe uma transformação em curso, que precisamos aprender ao longo desse processo. E eu sempre estou fazendo assim, né? Mas ele é assim, ó. Sabe aqueles gráficos da batida do nosso coração? É parecido com aquilo. Tem altos e baixos. Tem coisas, situações nas quais a gente confia mais. A gente diz, não, dessa a gente sai tranquilo. Também porque a gente confia mais na gente mesmo. Mas tem coisas das quais a gente tem mais dificuldade para sair, porque a gente não sabe se confia muito na gente mesmo. Então, a fé precisa ser essa confiança num processo de altos e baixos que vai nos levar a uma transformação. A fé não é a obra pronta. A fé não é a figueira arrancada e plantada no mar. A fé não é a montanha removida do seu lugar. A fé é o processo que nos leva a transformar as coisas. E isso é muito bonito. Os discípulos, então, pediram a Jesus uma coisa que não era necessário ser pedido se eles tivessem compreendido que eles estavam sendo transformados nesse momento. Que eles estavam vivendo uma experiência que faria deles pessoas diferentes. Hoje, essa é a mensagem que eu gostaria que a gente guardasse em nosso coração. Nós não estamos prontos, nós estamos sendo transformados. E se tem algo que nos ajuda nesse processo, é a gente confiar que não estamos prontos. Que precisamos continuar aprendendo, que precisamos continuar vivendo de algum jeito que nos permita transformações. Transformações pequenas podem resultar ao final de um processo em grandes coisas para a nossa vida. Mas na maioria das vezes, a soma de muitas pequenas coisas gera uma transformação enorme. Cada pequeno gesto que a gente consegue mudar em nossa vida pode nos ajudar a sermos pessoas diferentes. Olha, gente, tem muita outra coisa nessa imagem, nessa história, nesse conto de Jesus com os seus discípulos. Mas para hoje eu quero deixar esta mensagem com a gente. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e cuide de vocês. Que esse domingo seja um dia de transformações para a nossa vida. Um dia de fé.